A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 241 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos praticamente no meio do livro do profeta Ezequiel e estamos caminhando bem, nessa leitura, nesse devocional. E a nossa porção diária de hoje vai se encontrar dos capítulos 21 até o capítulo 23. Eu espero que você separe um tempo no seu dia, que você faça essa leitura, que você medite nessa palavra, faça anotações, marcações, o que você achar importante para o seu entendimento. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 22 de Ezequiel e no verso de número 30, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Amém? Bom, nós vimos ontem, como Deus vinha falando poderosamente através de Ezequiel contra a nação de Judá e de Israel. Nós vimos que Deus, desejava deles conversão para que os filhos não sofressem pelos seus próprios pecados. Acredito que você deve se lembrar, nós falamos muito sobre maldições, e as formas corretas de se quebrar essas maldições, ou melhor, a consequência do pecado. E nós vimos que a melhor forma de consertar uma consequência pecaminosa, ou uma falha, ou um sofrimento, ainda que seja decorrente de pais e filhos, é a conversão. Então, se um filho se converte, ele não sofre o problema que o pai vinha trazendo na sua genealogia. Hoje, no capítulo 21, nós temos um Deus apresentando a sua espada. Deus agora é quem entra em guerra contra Israel e Judá. Nós temos que ter em mente que Jeremias estava profetizando lá na terra de Jerusalém, Ezequiel estava entre um dos primeiros deportados para a Babilônia, Então Ezequiel, ele não vê o final do ministério profético de Jeremias, mas ele viu uma parte desse ministério profético, acredito a maior parte dos historiadores. E agora Ezequiel está profetizando lá na Babilônia para aqueles que não acreditaram na profecia de Jeremias. Então Deus está para dar o checkmate na cidade de Jerusalém de Judá, através da Babilônia. E Ezequiel é esse profeta de Deus lá na terra da Babilônia. Bom, Deus vai dizer então que ele vai tirar a sua espada da bainha e ele vai exterminar tanto o ímpio, preste atenção, como o justo. Pastor, mas Deus é ruim assim? Não, Deus não é ruim, Deus é justo. E você vai entender isso hoje. Tanto o ímpio quanto o justo seriam eliminados do meio do povo de Israel. Por que isso? Nós temos alguns tipos de escalas de pecado, assim como também temos alguns tipos de escalas de obediência, de santidade. Vamos dar exemplo. Uma pessoa pode cometer um pecado individual, certo? E essa pessoa que comete um pecado individual, muitas das vezes, ela vai sofrer sozinha a consequência do pecado. Mas nós podemos ter um pecado numa escala de uma casa, onde todos dentro daquela mesma casa fazem parte daquele pecado, ou cometem o mesmo pecado, ou compactuam, concordam com o pecado cometido naquela casa. Nós podemos ter também um pecado cometido numa escala de uma igreja, onde todos dentro da igreja, ou a grande maioria da parte das pessoas na igreja, cometem o mesmo pecado e concordam. Nós vemos isso lá nas 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, certo? Não eram todas as pessoas daquelas igrejas que estavam em pecado, mas a grande maioria estava. E nós temos pecados em níveis nacionais, onde todo um país se encontra em pecado. O salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é uma nação
um país inteiro, ou a grande parte dele, está se dedicando em buscar o Senhor. Então essa nação será feliz. Não é o caso de Israel e Judá, onde a grande maioria das pessoas estão envolvidas nos pecados que Deus vem repreendendo pela boca dos seus profetas. Então Deus destruiria tanto o ímpio quanto o justo, porque a maior parte daquela nação estavam cometendo pecados abomináveis, como o nosso país. A maior parte do nosso país não se importa com Deus, não se importa em buscar a Deus, não se preocupa sequer em ir a uma igreja, em ir ao culto, para realmente prestar culto a Deus. Então a maior parte da nossa nação está em pecado. É por isso que tanto o ímpio quanto o justo sofrem as consequências desse pecado, certo? Depois Deus vai comparar a sua espada com a espada da Babilônia, que seria a ferramenta de Deus, que nós temos falado muito, né? Para destruir então a cidade de Jerusalém. No capítulo 22, nós vamos ver Deus novamente apontando os pecados que Jerusalém estava cometendo, as abominações que Jerusalém cometia, né? Coisas horrendas, amados. Se você puder ler, leia, vale a pena. Tem coisas que você acha que está acontecendo somente nos nossos dias? Não. Lá em Jerusalém, no meio de uma cidade, que é a cidade de Deus, o povo, que é o povo de Deus, já havia pecados horrendos. É por isso que nós não devemos nos assustar, nos escandalizar, quando nós vemos pecados horrendos acontecendo no meio do povo de Deus. Porque o problema não está na igreja ou na sociedade. O problema está no homem. O homem é corrupto. E existem homens corruptos em todos os lugares, né? Depois nós vamos ver Deus falando do forno da fundição, aonde se coloca prata, ouro, bronze, para poder tirar as impurezas desses metais. Mas por incrível que pareça, Deus estava olhando para Israel lá dentro desse forno de fundição, e Israel lá dentro não era a melhor parte da prata, não era a melhor parte do ouro, não era a melhor parte do bronze ou de qualquer outro metal. Israel lá dentro do forno de fundição era a pior parte, o que geralmente as pessoas que trabalham com essa ferramenta chamam de escória, né? Que seria a parte da impureza daqueles metais que estavam sendo derretidos ali. Então Deus disse que lançaria eles ali no meio para tentar de alguma forma punir Jerusalém e punir Judá por causa dos seus muitos pecados. A escória também é usada como metáfora, né? Quando alguém quer repudiar ali a uma classe social, então diz assim, olha, fulano ou aquelas pessoas é a escória da sociedade, ou seja, são um ponto desprezível, né? São pessoas desprezíveis. E Deus estava dizendo que Israel era desprezível aos seus olhos, porque Israel não fazia o que agradava a Deus. Isso é muito sério, né, amados? Porque quando nós nos posicionamos para ficar contra Deus, nós estamos mostrando para Deus que somos desprezíveis diante dos olhos dele. É interessante nós sempre frisarmos que a responsabilidade é do homem, a responsabilidade é individual. É o homem quem toma o seu ponto de partida de se rebelar contra Deus. Bom, eu quero ir para o capítulo 23, depois nós vamos voltar para o texto devocional. No capítulo 23, nós vamos ter uma nova alegoria, né? Ezequiel vai mais uma vez usar uma metáfora para tentar aí avisar o seu povo sobre os seus comportamentos. E ele vai apresentar duas irmãs, Olá e Olibá, né? Essas duas irmãs são novas, aparentemente são moças, né? Moças virgens. E essas moças, elas representam dois povos. A Olibá, né, a Olá, que é a mais velha, vai representar o povo de Samaria, e a Olibá vai representar então o povo de Jerusalém. E o que vai acontecer com essas duas irmãs? A Olá, ela vai se prostituir com a Síria. Exatamente, uma moça nova, uma moça virgem, ela vai se dar aos prazeres de homens perversos, né? E isso aqui está mostrando como o povo de Samaria se rendeu, né? Ou acreditou falsamente nas promessas da Síria. E assim a Síria fez com Samaria o que bem queria e deixou Samaria sob seu próprio governo, né? Tendo que pagar impostos e sofrendo nas mãos da Síria.
O que é interessante é que essa metáfora diz que a irmã mais nova, que é Olibá, que representa Jerusalém, viu o que aconteceu com a sua irmã chamada Síria e mesmo assim foi para os mesmos caminhos. E se isso não fosse bastante, Jerusalém fez pior. Se você puder, você precisa ler, porque o que está escrito aqui é vergonhoso de dizer, né? Jerusalém, ela não só se prostituiu com um homem, ou seja, com uma nação. Jerusalém se prostituiu com o Egito, com a Síria, com a Babilônia e com muitas outras nações. E depois que aquelas nações se enojaram de Jerusalém e Jerusalém se enojou daquelas nações humilharam Jerusalém e desprezaram Jerusalém. Tudo isso é Deus mostrando para esse povo como esse povo precisava de mudança, como esse povo precisava de conversão. Porque as nações vizinhas que viam antes Jerusalém como a cidade de Deus, que olhavam para Israel para ajudar e diziam, olha, Deus está no meio desse povo, agora não. Agora olham para esse povo e veem a vergonha e o desprezo dessas nações, né? E quantas das vezes isso não tem acontecido no meio do povo de Deus? Ao invés dos ímpios estarem olhando para nós e estarem admirados com a presença de Deus na nossa vida, eles estão desprezando nós por nós termos desprezados a presença de Deus, né? O texto que nós lemos para o nosso devocional, que é o capítulo 22, verso 30, fala exatamente sobre essa necessidade de alguém se prontificar. Olha o que diz o capítulo 22, verso 30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Observa que Deus, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa calamidade, Deus ainda queria restaurar o seu povo. As muralhas aqui estão representando o povo, a nação. Então Deus queria apenas um único homem. Eu não sei se você se lembra quando Deus falou com Abraão, a respeito de Ló. E se houvesse apenas um único justo, um único, ele não destruiria Sodoma e Gomorra. Aqui não é diferente. Deus esperava um homem se levantar com justiça. E por incrível que pareça, amados, se Jesus não nos ajudar, se o Espírito Santo, como nós já vimos muito no livro de Ezequiel, não estiver sobre nós, não haverá justiça na nossa mão. Não haverá um homem capaz de fazer o que Deus espera, se o próprio Espírito de Deus não o inspirar a fazer. Então Deus queria um homem que pudesse se posicionar a reconstruir as muralhas, a fazer esse povo se colocar de pé espiritualmente. Mas não houve esse homem. Então Deus esperava que esse homem se colocasse na brecha diante de Deus. Isso aqui é muito interpretado, no meio do povo cristão. Se coloque na brecha. E alguns entendem que é você se colocar numa vida de oração, outros entendem que é você se colocar numa vida de vigilância e assim por diante. Acredito que o que Deus está querendo dizer é apenas uma pessoa estar disposta diante de Deus. Porque ele diz, procurei um homem que reconstruísse as muralhas e se colocasse na brecha diante de mim. E observa que ele está falando a favor dessa terra. Então Deus queria apenas um homem disposto. Sabe quando Isaías disse, eis-me aqui? Isaías se colocou à disposição de Deus, para que Deus fizesse com ele o que fosse necessário para que a nação de Israel ouvisse a mensagem de Deus. Deus queria um homem, apenas um homem, que estivesse disposto a fazer o que Deus queria para que aquela terra fosse salva. Eu não sei em que cenário você está inserido, eu não sei como é o povo do local onde você mora, de onde você trabalha, mas muitas das vezes Deus precisa apenas da sua vida disposta para Ele, apenas de você dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui, pode me usar para salvar as pessoas deste local. E Deus vai colocar na sua boca palavras, Ele vai colocar nas suas mãos atitudes para que aquelas pessoas possam se chegar a Deus. Deus procura um homem, apenas um homem, que se coloque na brecha, diante dele, a favor das pessoas. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você. Naqueles dias, Deus não achou ninguém. Que hoje, Deus possa encontrar a mim e que Ele possa encontrar você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã,
te glorificamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Perdoa o nosso pecado, Senhor, perdoa a nossa falha e a nossa iniquidade. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos regenerar e nos transformar com o poder do Teu Santo Espírito. Senhor, somos carentes de Ti, somos carentes da Sua graça, somos carentes da Sua comunhão, Senhor. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós nada podemos fazer, nada podemos realizar e nada, Senhor, ó Pai, irá acontecer sem o poder das Suas mãos em nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, como uma ferramenta nas Suas mãos, para estarmos dispostos na brecha, diante do Senhor, para salvar pessoas. Que nós possamos ser o instrumento do Senhor neste tempo, para que o Senhor mostre a Sua graça, o Seu favor e a Sua misericórdia a salvar os homens dos seus próprios pecados. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem, né? E se você ainda não estiver inscrito neste canal, se inscreva, por favor, ativa o sininho, assim todas as manhãs você será notificado quando esse vídeo for postado. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.